Muito bem, meu irmão, minha irmã, vocês também que estão conosco aqui nessa Eucaristia. Queria retomar aqui algumas palavras do Santo Padre, o Papa Francisco, muito recentemente. Sobretudo hoje, essas suas palavras voltaram a ser ecoadas na sua homilia que ele fez dentro da liturgia própria para o dia de hoje, 14 de maio, em que o Papa fez uma reflexão a partir dos textos das Sagradas Escrituras, referentes à memória do apóstolo Matias, aquele que, sobretudo, fora chamado entre os irmãos para ocupar o colégio dos 12. Mas também queria lembrar de um forte aceno que o Papa Francisco deu, sobretudo à oração que ele propôs, não somente para os cristãos, mas as pessoas do mundo inteiro que pudessem rezar, independente da sua profissão religiosa, do seu credo, até mesmo os não crentes. O Papa convida-nos a dirigir uma prece ao Senhor, a Deus, diante dessa realidade que nós, como ele mesmo dizia, não esperávamos, não sabíamos que poderia chegar ao ponto que chegou. O Papa Francisco mesmo vai dizer que nós hoje rezamos e estamos como que acordando de um dilúvio, né? Lembrando do dilúvio, quando ele aconteceu e narrado pelas Sagradas Escrituras, a forma como ele teria acontecido, o dilúvio, sobretudo para alguns, né, não compreenderam a dinâmica, a profundidade daquela realidade que estavam colocados diante dela. Um dilúvio inesperado, né? Inclusive com os seus resultados, mesmo que conhecidos desde o final do ano passado, a problemática que já estava colocada, assim sinaliza o Papa, não sabíamos que era de fato uma pandemia. Mas o Papa Francisco também nos lembra que há outras pandemias, que nem sempre nos damos conta. Olhamos para o lado, mas somos inconscientes diante das tragédias do mundo. Infelizmente, essa realidade da pandemia só serviu para mostrar a nós que nós estávamos no curso errado, no caminho errado, na proposta errada. Proposta essa que talvez, e sobretudo aqui, nos chama a atenção como que Deus fala nos pequenos, nos humildes. Há pouco tempo atrás, mais ou menos em meados de outubro, próximo do final de outubro, alguém dizia num dos jornais mais influentes na Europa, que o Papa falava, mas ninguém ouvia. Ele era uma voz isolada. E o que o Santo Papa falou muitas vezes? Precisamos criar pontes, precisamos eliminar barreiras, precisamos cuidar da casa comum, precisamos olhar o nosso semelhante, principalmente começando pelos mais pobres e vulneráveis, como nossos iguais. E de repente, e aqui não estou a fazer nenhum profetismo, não sou eu, né, quem o faria, mas me parece bem conveniente que nós pensemos, e essa pandemia, que não é Deus quem quis isto, mas diante dessa realidade que estamos vivendo, ela não nos mostrou que não adianta muros, não adianta barreiras, não adianta pensarmos somente em nós, temos que pensar no coletivo, temos que pensar, né, dividindo a responsabilidade com os demais. E somos teimosos. Temos, inclusive, quem tem forte tendência a desacreditar, desmerecer e não dar crédito a tudo isso que já fora falado, que nós conhecemos muito bem a realidade que o mundo viveu e ainda vive, e parece que ainda estamos querendo voltar para ela. Assusta-me, e não pouco, mas assusta-me o fato de que, infelizmente,
essa realidade da pandemia, ela será extremamente severa em uma parcela única da nossa sociedade. E não é só no Brasil. Até países ricos, o que nós vemos é a mesma realidade se dando. A maioria dos mortos e dos afetados serão também os mais vulneráveis. Serão também os mais pobres. Serão também os mais esquecidos. Serão também os menos providos de informação, os menos providos de assistência, tanto governamental como assistência também, né, da caridade, no serviço de outros, serviços de ajuda mútua. São os que serão mais atingidos, sobretudo, pelo descaso e, sobretudo, pela dura constatação de que esse vírus vai fazer vítimas fatais, como tem feito no Brasil. Nós já somos o 6º país do mundo com maior número de pessoas contaminadas e, infelizmente, o número de mortos entre nós cresce. E a grande maioria é o povo vulnerável, é o povo fragilizado, será certamente os mais desprotegidos. O Papa hoje ainda falou de outra realidade que também assusta. As estatísticas dos últimos 4 meses, ou os primeiros 4 meses do início desse ano, antes de ser também incluídas as estatísticas da Covid-19, já afirmava que no mundo 3.700.000 pessoas morreram vítimas da fome. 3.700.000 pessoas morreram em decorrência da falta de comida. E não é essa a única pandemia que está assolando o mundo, o Covid-19, mas há outras pandemias como a fome, as guerras, o descaso. Isso também mata, gente. Isso também mata. E para aqueles que ficam aí debatendo, né, sobretudo, que o que mata mais, o que mata menos, o que mata mais é o desrespeito para com a vida das pessoas, o desrespeito para com o semelhante, o desrespeito para com o ser humano. Toda e qualquer falta de respeito, descuido, descaso, indiferença com qualquer pessoa humana é uma forma de matá-lo. E talvez essa seja a grande epidemia que nós vivemos, a indiferença com relação às pessoas. O Papa ainda pediu que pudéssemos rezar, né? Para que Deus possa deter essa pandemia do Covid-19. Mas ele diz, mas ela não pode ser a única. Que o Senhor também detenha em nossos corações, né, a incapacidade de sentir compaixão pela realidade do outro. Deus não está indiferente, Deus não é impotente diante disso. A leitura do Evangelho de hoje, por exemplo, nos faz pensar, né? Estavam atravessando a margem, né, do mar de Tiberíades, levavam consigo alguns discípulos, e eles estavam, ao atravessar para a margem do mar de Tiberíades, para outra região, um forte vento. Sabe por que venta forte? Interessante. O evangelista Marcos sabe que do outro lado da margem do Tiberíades há uma região profundamente marcada pela cultura pagã, onde, sobretudo, a lei judaica, o pensamento judaico, os judeus consideravam um lugar desprovido da graça de Deus, e por ali Deus já excluiu aqueles irmãos, aqueles que estão do outro lado da margem. O vento que sopra contrário à barca onde está Jesus é o vento que diz, aqui não. É o espírito do mal, né? Aqui não. Aqui quem manda é o mal. Aqui quem impera é a morte. Aqui quem impera é o medo. Aqui quem impera é as forças do mal.
ventos contrários. Os discípulos de Jesus, inclusive, vão se assustar, né, com essa realidade, vão dizer a ele: nós estamos perecendo e tu estás dormindo. E Jesus então levanta, ordena ao vento e ao mar que ele cale e silencie. Essa atitude de Jesus mostra que ele tem poder sobre o mal. Ele tem poder sobre aquilo que é maléfico. As realidades do mal não impedem a ação de Jesus. Por isso que sabiamente nós devemos rezar a ele: Jesus, misericordioso, socorrei-nos. Senhor, Deus de nossa vida, vinde em nosso socorro. Senhor, pastor e guia do seu povo, ajude-nos a fazer essa travessia. Deus de nossa vida, venha em favor de todos nós. É a prece, é o que devemos fazer, é a oração que devemos continuar a fazer. Quem é esse a quem até o vento e o mar obedecem? O vento e o mar é o caos, é a realidade do pavor, do medo. E o Senhor diz: silêncio. Porque Ele tem autoridade sobre essas realidades também. Nós precisamos confiar nesse Jesus, não achar que nosso barco está à deriva. Confiemos, sobretudo, nele, na presença dele, na força dele. Rezemos como rezou o texto da primeira leitura, Mardoqueu, aquele homem que, vendo a aflição que estava ele e todo o povo de Israel, por causa da perseguição do inimigo, que tramava a morte de todo o povo, a começar por ele, Mardoqueu, que havia inclusive se dirigido a Esther e suplicado que Esther intercedesse em favor do seu povo, que nós conhecemos o texto tão belo da rainha Esther, que pede ao rei a vida do seu povo, mas sobretudo Mardoqueu rezou a Deus dizendo: Deus, nosso Pai, Tu és bendito, Senhor Rei, Deus Todo-Poderoso, tudo está sujeito ao Teu poder, e ninguém se pode opor à Tua vontade, quando queres salvar o Teu povo. Fizeste o céu e a terra e todas as maravilhas que estão debaixo do firmamento. És o Senhor de tudo, e não há quem possa resistir à Tua majestade. Agora, Senhor Rei e Deus de Abraão, poupa Teu povo, pois tramam a nossa morte. Não desampares essa porção que é Tua e que resgatastes. Escuta a minha súplica. Sê favorável àqueles que te pertencem e muda o nosso luto em alegria. É a oração de todos nós, confiando, sobretudo, nessa presença de Deus, nessa presença de Jesus, nessa força amorosa que vem do alto. Por isso, junto